Olá, comunidade de dados, tudo bom com vocês? Como é que tá essa força, pessoal? Então, aqui a gente está num ambiente informal, né, que nós estamos trazendo aqui para vocês na nossa confraternização da nossa comunidade, pessoal. Aqui a gente está no Boteco Colinda, aqui no Barra Shopping, né, fazendo justamente esse nosso fechamento aqui de ano, né, fazendo com que seja um bate-papo informal para trazer, na verdade, mais conhecimentos para vocês. Seguindo aquela nossa estratégia, pessoal, a gente está aí com a estratégia de dados, né? Trazendo aí visões aí de engenharia de dados, de ciência de dados, de gestão de dados. E aqui hoje eu estou, na verdade, com duas pessoas que, na verdade, cara, são referências aqui. Eu tenho uma honraria de estar aqui com eles. Na verdade, já trabalhei com eles já, caramba, bolinhas, né? 2000 bolinhas ali, ou seja, a gente já tem uma bastante bagagem aí de trabalho profissional. E assim, eu estou aqui com o Márcio Milheiro e Roberta Reis. O Márcio, cara, na verdade trabalhei já com ele dentro da Ipsos, dentro da TIM, né? A gente já teve uma bagagem do caramba, sabe tudo, formado os dois aqui na ENSE também, ou seja, tá dentro do nosso mundo aí da ciência de estatísticas, né? Sabendo muito aí de marketing de dados. E a Roberta aí, já trabalhei também com ela, cara, eu me lembro muito de alguns projetos que eu tive lá com ela, cara, sensacionais, cara. Já tive muitos puxões de orelha dela, já. Tem muita história aqui que a gente vai botar algumas resenhas também aí. Vai ser muito bom esse bate-papo. Então, gente, eu vou passar para vocês se apresentarem brevemente, só para contar um pouquinho aí do perfil de vocês aí. Aí eu passo a bola aí. Aí, Márcio, passo a bola para você para falar um pouquinho aí da tua bagagem aí profissional aí pra gente, só para o pessoal conhecer você um pouquinho. Beleza, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Meu amigo Rômulo, minha amiga Roberta, amigo de faculdade, de trabalho, de profissão. Então, meu nome é Márcio Milheiro, tenho 49 anos, eu estou no mercado de trabalho aí desde final da década de 90. Final da década de 90. Né? Trabalhei fazendo estágio, trabalhei no Instituto de Pesquisa durante 10 anos. Fiz minha pós-graduação também nessa área de pesquisa de mercado. Depois mudei um pouco de carreira, mudei de segmento de atuação, mas sempre na área de estatística. Trabalhei numa empresa de telecom durante 8 anos da minha vida. E depois, quando eu saí do mundo de telecom, entrei numa empresa, numa startup, né? Resolvi empreender nesse mundo maluco aqui que nós vivemos. E estou aí até hoje, mais de 10 anos, numa empresa chamada Mob2Buy, na qual tenho muito orgulho. E estou aí. Foram 3 grandes empregos longos e uma escola, um aprendizado danado. Bacana. Assim, cara, excelente. Fala aí, Beto, fale um pouquinho de você. Vamos lá, agora eu. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite, né, de participar. É uma honra estar aqui, reencontrar Márcio, reencontrar você. O Márcio eu já vi aí, vejo com mais frequência. A gente tem um tempo de se ver. Sim, mas isso aqui é um túnel do tempo para mim, né? Significa aí voltar num passado aí de muito aprendizado, de muita coisa boa que a gente viveu, né? Muita parceria, enfim. Bom, e aí de novo, sou Roberta Reis, sou estatística, carioca, tricolor, tenho 2 filhos. Um de 18, um de 20. O meu de 20 está fazendo estatística. Resolveu seguir aí Lá em casa todo mundo é de exatas. Sou formada na ENSE há 25 anos e tenho o curso de especialização de pesquisa de mercado e opinião pública na UERJ. Falando da minha vida profissional, eu comecei lá na ENSE ainda, né? Tinha um projeto de iniciação científica, né? A Science. Uhum. Era como se fosse um estágio. E ali tinha um projeto que era até a prefeitura na época contratou a ENSE para fazer esse projeto, Favela Bairro. Se eu não me engano era do Conde, o prefeito. E aí tinha as pesquisas lá já quantitativas. Eu não participava da pesquisa em campo, mas eu fazia toda a codificação do questionário e a digitação. Então eu já comecei ali, já foi até um pré-estágio para depois, quando eu comecei a trabalhar na Statistic, onde a gente se conheceu. Dali eu fui para o IPEA, aí no IPEA eu trabalhava com dados de pesquisa econômica. Comecei a mexer no SAS, programar para baixar dados da PME, da PNAD,
para gerar os resultados lá de pesquisas econômicas. E aí, em 1999, eu entrei para estaticista, e Marcinho já trabalhava lá, você entrou depois. E ali foi realmente um grande aprendizado. Eu acho que foi a grande transição, né? A transformação do mundo da pesquisa, que é a minha vida, né? Pesquisa de mercado até hoje. Desde os programas que a gente usava, né? A coleta de dados, tudo mudou. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. E hoje trabalho numa montadora japonesa. Adoro, porque eu amo carro, amo dirigir, na área de inteligência de mercado. E é isso, vai fazer 4 anos que eu tô trabalhando lá. Boa, Roberta. Falei pra caramba. Excelente. Eu acho que aqui vocês já viram já que 2 craques aqui que nós estamos aqui. Ou seja, com bastante experiência aí nesse mundo de dados aí. Marcinho e Roberto aqui, gente, é muita bagagem aqui que a gente vai trocar, que a gente vai trazer muito conhecimento aqui junto com todos vocês. Vamos lá, gente. Então a gente vai começar aqui o nosso bloco, né? O nosso primeiro bloco aqui, que a gente eu vou manter sempre aquela nossa rotina, né, do nosso podcast. Vamos falar aqui um pouquinho de mercado de dados, vamos falar aqui um pouquinho aqui do que a gente vê aí nos últimos tempos, né, versus do passado que a gente tinha. Fala um pouquinho aí, gente. A gente sabe que a gente esteve lá, né, a Roberta até falou um pouquinho aqui, né, que tinha lá a coleta de dados, né, eu acho que isso daí é um ponto bastante importante, que a gente pegou muito essa pedreira aí, gente. É que vocês não sabem aí, hoje a coisa está muito fácil, né, ou seja, a gente pegou muita pedra de como pegar os dados, como selecionar os dados, como digitar os dados, né? Ou seja, tudo isso daí a gente pegou lá em 2000 bolinhas, a gente estava aí nessa pedreira ali. Ou seja, é isso daí que eu quero, na verdade, ouvir de vocês. Trazer um pouco aí desse conhecimento aí de mercado de dados aí. O que é o dados aí para vocês? Aí fala aí, Marcinho, o que você pensa aí dessa visão aí de dados? Fala um pouquinho aí do que você acha melhor aí de mercado de dados aí. Abre o teu coração aí desse mundão aí. Bom, falar do uso de dados, né, de toda a minha carreira, as mudanças foram boçais, né? É gigantesco, assim, pensar que a gente trabalhava com dados na década de 90, nos finais da década de 90, né? Então, assim, comparar com os dias de hoje, a gente tem uma mudança não só tecnológica, mas hoje em dia é uma mudança cultural, social, né? E, acima de tudo, econômica. Eu acho que o mundo dos dados revolucionou mesmo em todas as esferas que se possa imaginar, né? Desde a saúde, enfim, não tem o que... se for pensar no final da década de 90, quando a internet estava se consolidando, né, foi criada e tudo mais, com a globalização, aí começou a exponenciar as informações, né, a transferência de informação, né? Porque antes era muito difícil, né? A internet ajudou, né? A internet exponencializou tudo, né? Isso eu tô falando da década de 90. Quando estava começando a internet, explodiu o acesso, né, para todo mundo, então, que hoje ainda tem as redes sociais. Exatamente. E aí começou a ter grandes volumes de dados, aí surgiu as primeiras Big Techs, né? A Google, a Amazon, que era um grande, que começou a investir muito nisso, em análise de dados e coleta de dados, né? Enfim, aí começou o investimento também em BI, em Business Intelligence, né? Para extração de grandes volumes, etc. Quando, no iniciozinho do ano 2000, começou o boom do Big Data, né? O Big Data, aí começou as grandes redes sociais, Facebook, né? Então os volumes de dados, exato, os volumes de dados só aumentando o tráfego. A internet trouxe o tráfego da internet começou a ser uma coisa bizarra, né? E aí começaram a ter a estruturação de como armazenar esses dados, onde armazenar esses dados. Então, aí começou a ter as grandes nuvens, né? Que é a AWS, a Microsoft, Azure, né? Começou isso começou a ficar mais palpável, né? Aí começou a não ter mais limite de armazenamento. Antigamente eram parques gigantescos para armazenar dados, aqueles servidores
né? Era um andar às vezes, né? Era um andar só, tinha muitas empresas que tinham andar. Andares, galpões, né? Eu lembro de uma matéria isso viralizou há muito tempo atrás, isso já tem muito tempo, dos cientistas na década de 50, né, quando começou a ter os primeiros computadores, que eram verdadeiros, eram umas coisas gigantescas, né, de tamanho, de estrutura, e assim, aí eles estavam tentando prever como seriam os computadores de 50 anos depois, ou seja, no ano 2000. E aí eles estavam prevendo que no ano 2000 os computadores iam caber dentro de uma sala. Então, na verdade, já existia o laptop, que era uma coisa de bolso, enfim. Você vê como o avanço, a gente Acelerou demais. a gente não consegue, né? O avanço E aí, tecnológico foi exatamente. E com isso foi as personalizações, né? Você com tantos dados, coletando tantos dados e analisando tantos dados, aí começou a surgir as Netflix da vida, que a gente vê como eles personalizam bem, né? Os dados que eles coletam, né? A própria Amazon, a Nike, enfim. Aí tem vários exemplos gigantescos aí. Enfim, até que tô tentando fazer uma linha do tempo, né? Até os dias de hoje, né? E depois veio a inteligência artificial, né? 2015, sei lá, 16, chutaria. É que parece que foi ontem, né? Mas que a gente não tinha um acesso, mas ela já estava ali existindo, exato. Sendo pensada. Então, assim, aí mudou de patamar, né? Absolutamente tudo, né? E começou também uma questão de conscientização dos dados, né? Questão de ética, que agora LGPD, enfim. E eu acho que e hoje em dia não tem como, né? Eu acho que as grandes empresas, principalmente tecnologia, estão nesse conceito de data-driven, né? Hoje em dia as empresas são guiadas, sem dados as empresas não existiriam, né? E aí eu acho que nessa, né, com essa quantidade de dados que a gente tem hoje, né, com essa velocidade toda, aí veio a importância do papel de quem trabalha com dados, não só quem trabalha com gerência de dados, mas estatísticos como a gente, porque lá atrás a gente tinha mais limitações, mas a gente tratava o dado, a gente tinha o dado estruturado, e hoje em dia, esse volume todo são dados não estruturados, e se você não tem conhecimento, você faz o quê com aquilo? Exatamente. Você não consegue dar uma resposta para o cliente, você não consegue... a novidade agora é essa, né, Exatamente. dos últimos anos aí, né? São os dados não estruturados. Estruturado. Como você ter maior responsabilidade em cima disso, né? Porque você, na verdade, acaba, de repente, não tendo tanto controle, né? Igual os dados estruturados. Os dados antigamente eram tratados mais como resultado, análise de resultados. Hoje em dia não. Hoje em dia os dados são usados como parte do ativo central de uma empresa para tratar estratégia, tirar insights e gerar resultados, ações, né? E os dados hoje são moedas, né? As empresas comercializam dados, né? Isso aí Comercializa informações, né? Exatamente. Cada vez mais uma troca de informações, né? Que acaba existindo, né? Cada vez mais entre o mercado, né? Ou seja, o mercado está se transformando, né? Durante essa moeda aí, né? Ou seja, um vai passando informação para o outro e aquilo ali acaba sendo até uma questão de troca, né, interna. Exato. No momento que você, por exemplo, você tem uma empresa, um e-commerce, né, e você quer impulsionar a sua empresa numa rede social, da Meta, por exemplo, você define ali o público que você quer atingir, né? Na verdade, você está comprando dados daquela empresa. Incrível. Isso aí. Né? Então, assim, hoje em dia, olha a importância dos dados hoje, de uma coleta bem feita, de obviamente dentro de uma ética toda, e as empresas são bilionárias, trilionárias, só com dados, né? Só com dados. E aí eu acho que a nossa geração se deu bem porque a gente pegou toda essa transformação, né? Não só tecnológica, mas que envolve tudo isso, né? Então a gente não tinha rede social. Não tinha. A gente não tinha nem celular, né? A gente foi no iniciozinho ali. A nossa geração, que é a geração X, né? Pra quem não sabe, Nossa, o Rômulo não é X, não. Acho que o Rômulo é
tô ali. É a Y, né? Tá pertinho, tá pertinho. Não, a gente, quando vier a óbito, Fica tudo igual. acabou a geração que vivenciou isso. Assim, obviamente, as gerações seguintes vão saber das histórias, né, da documentação, mas ninguém vai estar aqui para contar a história, né? Um dia desse eu estava explicando para minha filha como era viver sem telefone fixo. Quer dizer, primeiro eu tinha que explicar o que é um telefone fixo, que ela já nasceu não existindo. Quer dizer, não que não existia, mas ela sabia Orelhão, o que né? é. Não sabe o que é orelhão. Explicou pra que orelhão... Já tá em museu, já, né? Gente, as coisas estão em museu. Perder Telefone tempo, fixo. explicando essas coisas pra ela, porque é O bizarro. mercado tá mudando, eu também acho. Eu acho que as gerações aí, mas eu acho que eu tenho uma visão até bastante positiva para o nosso lado. Porque eu acho que a gente vai ter muito ainda para passar para essa geração aí, entendeu? Eu acho que vai ter que ter uma troca de conhecimento muito forte. Eu acho que aí tá. Aí a nossa geração, acho que com isso vai gerar mais valor sendo mais velho, entendeu? Eu tenho muito essa visão também. Talvez eles achem que eles já estão recebendo tudo muito pronto, né? E tem muita coisa ali por trás. Mas eu acho que vai ter muitas pedrinhas aí que eles vão vendo e vão ouvindo os outros falando, vão falar, caramba, eu tenho realmente que passar por todas essas pedras aqui ainda para chegar lá. Ou seja, não é tão fácil assim como um joguinho, né? Que eles acham que tudo é imediato e tal, ou seja, abaixar um pouco aquela poeira para poder entender cada vez mais. Eu acho que essa daí que é a visão. E assim, eu acho que aí que vem a pegada, gente. A pegada aqui é trazer mais conhecimento para vocês e com a visão que a gente está trazendo, é o quê? De acordo com esses bate-papos aqui, vocês ouvirem esses insights, né, e vão poder, na verdade, utilizar isso daí para o dia a dia de vocês. Dentro com o seu gerente, com o seu diretor, você vai estar com um vocabulário diferente para poder, na verdade, trocar junto com a sua liderança informações que, de repente, o teu próprio gerente talvez não saiba. E aí, com isso, vai ter algo que você vai, na verdade, trocar mais ali junto com ele. É essa daqui que é a pegada que a gente está querendo cada vez mais, com esses podcasts, com as lives, trazer insights para vocês terem mais conhecimento. E essa aqui que é a ideia, gente. A gente sabe que aqui que a gente é os dinossauros aí, mas a gente está aqui para trazer mais vocabulário para vocês também, para vocês ficarem mais ricos aí durante o dia a dia de dados. Essa daqui que é a ideia. E assim, eu cheguei a notar uma parte aqui, né, que é bem bacana, que aí eu até vou fazer um encaixe aqui com o nosso outro bloco, que é a questão data driven, né? Ou seja, a gente está aí nesse momento aí de data driven, né? Que cada vez mais, eu acho que até uma visão aqui que a gente falou também, é que a própria diretoria, a gerência, os executivos, né? Estão muito com essa mentalidade, né? Ou seja, já estão entendendo. Antigamente não, lá em 2005, 2010, era a gente que tinha que chegar e olha os dados aqui, olha, a gente tinha que ir de baixo para cima, brigar com eles e defender a importância dos dados. Agora não, agora é um pouco de cima para baixo. Eles estão realmente com essa necessidade, né? Eu acho que até botar necessidade, né? De, na verdade, transformar a cultura de dados ali dentro das empresas. E aí, com isso, está querendo fazer o quê? Fazendo com que o nível de gerência, né? Os gerentes ali estarem cada vez mais ligados junto com a equipe, com esse linguajar. E aí, eu queria, na verdade, ouvir um pouquinho aí, né? Vocês, tal, tudo mais, eu penso aí. Vem, Marcinho, começa aí. Pensa aí nessa questão de gestão. O que você pensa aí de gestão de dados? Como é que você pensa aí que tem que, na verdade, um gerente, né, tem que agir aí com a equipe para poder, na verdade, gerar um valor, né? Que às vezes a gente pensa, né, que tem que gerar o melhor resultado matemático, né? Ah, não, vou gerar o melhor modelo, vai ser minha melhor acuracidade ali daquele modelo. Mas só que quando a gente aplica isso daí dentro do mercado, o que acontece? Cara, não é bem isso, né? Eu acho que essa daí é um pouco da visão que eu penso até do gestor, né? De tentar dar as mãos e mostrar realmente aí a linha desse resultado, da tomada de decisão, né? Ou seja, os dados têm que ir para a tomada de decisão. E aí, o que tu pensa disso aí? Fala aí. Fiz só um esquenta aqui para a gente poder falar desse momento aí de gestão de dados. Não, é fundamental você ter os dados hoje em dia, né? Você tem a oportunidade de ter os dados em tempo real. Isso para você gerenciar a sua equipe, você liderar a tua empresa, as coisas se tornaram muito mais fáceis, né? Você consegue mensurar os resultados para você mitigar gargalos. Tem indicadores, né? Tem indicadores o tempo inteiro.
né? Hoje você... Dashboard, você, né? Cada dashboard, vez mais. painéis à vista, você espalha pela empresa, um monte de TV com os gráficos, de dashboard. Todo mundo tem conhecimento, Todo, né? a empresa inteira tem Dependendo conhecimento. do dado, tem que ser naquela velocidade, porque na semana seguinte a coisa já mudou e a Já coisa muda, vai... você já identifica problemas antecipadamente, né? Então você consegue contornar os problemas com muito mais velocidade e você consegue, eu acho que também com todas essas métricas que você consegue fazer, você consegue atribuir metas para as suas equipes, né? E você dá essa visibilidade, você empodera as pessoas, você engaja as pessoas, porque as pessoas que trabalham com metas são mais engajadas, né? A pessoa tem aquele direcionamento, olha, se você fizer isso, você vai ter esse resultado, você vai entregar. Então, assim, e você consegue, até numa... antigamente, você, um gestor, às vezes tinha uma dificuldade, né, de demitir um funcionário quando o cara não estava performando. Você com dados e fatos na mão, você aquilo ali, é muito mais fácil você argumentar, justificar, e ao contrário também, né? Uma equipe de alta performance, né? Uma equipe de alta performance, ela é guiada com dados. Então, assim, o cara que não tem meta, ele fica meio perdido, né? Meio sem propósito. E hoje em dia os dados são fundamentais para isso. Você, para ter uma equipe engajada, de alta performance, né? E obviamente isso vai refletir nos resultados da companhia, né? Como um todo. Eu vejo também, botando só uma palavrinha, eu acho que é clareza, né? Que antigamente, né, as pessoas não era, na né? década de 80, 90, né, você tinham, né, uma meta, não tinha clareza referente àquilo. E aí, com os dados, né, acabou, na verdade, tendo essa clareza ali do que na verdade, a pessoa tem que entregar para poder ter ali uma promoção, né, ter algo a mais ali para ela poder galgar ali. E o dado tá com todo mundo, tá no RH, né? O RH usa isso, eles usam métrica também, avaliar competências. É muito legal, existe modelos preditivos para você medir a cultura, se aquele funcionário tem match com a cultura da empresa. Então, você aplica uma série de questionários, de perguntas, de respostas, né? Você dá nota, enfim. E a pessoa ali, você vê se a pessoa vai dar um score para aquela pessoa, né? E para medir se aquela pessoa tá com fit cultural, tem um fit cultural com aquela empresa. Então, aquilo ali, num primeiro momento de entrevista do RH, por exemplo, se você tem uma grande seleção, imagina uma empresa muito grande que faz seleção, né? Aquilo ali você já tem um diferencial. Você já elimina e já classifica por ali, né? Obviamente, seu modelo tem que estar muito aderente, né? E tem toda a questão de estatística por trás, mas até para isso já facilita a vida do RH. Imagina, antigamente o RH tinha que entrevistar 200 candidatos, né? Porque o vice-presidente, o presidente lá não vai conseguir entrevistar 200, então tem que ter uma triagem, né? Hoje em dia mais fácil, né? Fazer uma análise ali de acordo até com o currículo. Exatamente. Tem uma análise de sensibilidade de acordo com a IA generativa. Muito interessante. Dá uma velocidade até nesse tipo de análise. Os agentes estão aí para isso. Excelente. Então, agente de RH. Excelente. Não, vamos lá que a gente tem muito bate-papo aqui. Então, pessoal, lembrando para vocês, né? Não esquecem aí de dar aquele like, curtir o nosso vídeo, né? Compartilhar aí para todo mundo aí, os seus amigos, pessoal do trabalho, familiares, para todo mundo, hein? Não esquece não. E vamos lá, gente, que cada vez mais a gente tem que estar de mãos dadas. Por quê? Capilarizando, aumentando cada vez mais, a gente vai ter mais conhecimento que, na verdade, a gente vai trocar e a gente vai calibrar também. Porque aquilo que eu sempre vim falando aqui, a gente está numa exponencial. Aquela exponencial que a gente estava falando lá, desde a década de 90, 2000 e pouquinho, né? Vai ter exponencial, cara. A exponencial tá aí. A velocidade tecnológica, que foi um dos pontos que a gente colocou aí, cara, chegou e tá aí, tá na curva ali dessa ondinha aí. E aí, com isso, a gente tem que estar desmundada, tem que estar com um conhecimento bastante atualizado
com os nossos treinamentos. A gente está com treinamento lá, tanto da parte de engenharia de dados, como da parte de ciência de dados, machine learning. A gente tem machine learning na visão de mercado, machine learning na visão na prática. As ferramentas também, tem treinamento de Python, de R, de SQL, de Power BI. Ou seja, a gente está com uma gama de informações lá para poder, na verdade, trazer mais para vocês. E aquilo que a gente vem trocando aqui, ou seja, a gente sempre tem que estar atualizado. Esse é um dos pontos aí. Então, gente, vou abrir aqui para o nosso segundo bloco, terceiro bloco, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa vivência. A gente vai rolar aqui uma resenhazinha aqui. É isso que eu quero ver aqui um pouquinho aqui do nosso dia a dia que a gente tinha lá no passado. Eu quero fazer um túnel no tempo aqui agora, gente. A gente vai falar aqui um pouquinho, cara, o que acontecia lá no passado, que a gente batia pedra pra caramba. A gente chegou até a falar de alguns highlights aqui já. Mas o que acontecia lá que hoje em dia, caramba, eu faço com as mãos nas costas? O que você vê aí? Eu vou passar aí, Beta, fala aí pra gente aí. O que você pensa aí desse túnel do tempo? A gente tem a vivência lá do passado, né, especificamente, né, com mais foco em pesquisa quantitativa, né? Então a gente até passava pelo brief, a gente sabia qual era o objetivo do cliente, tinha lá um plano tabular que era desenhado para a gente fazer, mas o principal instrumento era o questionário, né? Questionário em papel, entrevistas em campo, face to face. Né? A pessoa ia lá com aquela prancheta e a caneta. E aí, nessa hora, a gente lá na Estaticista já estava fazendo o quê? O programa de entrada de dados. E aí era legal porque quando a gente estava criando lá as variáveis, a gente já sabia em que posição da base de dados aquela variável ia estar. Né? Porque o arquivo de dados era ASCII, posicional, era né? Você tinha não linha, coluna e o tamanho, né? O tamanho dos caracteres que ia ter aquela informação. A gente dava DOS na época, né? Gente, história viva isso aqui. Isso aqui é Fortran, a gente usou Fortran. A gente bateu muita pedra, muita pedra. E a gente aprendeu programação ali, né? A gente programava. E aí para fazer também o programa de crítica, né? Porque tinha lá uma equipe que fazia digitação e quando a gente recebia os dados digitados, não necessariamente eles estavam com a digitação correta, então a gente tinha que mudar uma crítica. Nunca estava zerado, né? Quando zerava, a gente comemorava. Abria champanhe. Falta, abrir champanhe. Mas erro de digitação, né? Isso era uma deficiência, né? Deficiência, entre aspas, coisa que a gente não teria hoje, né? Hoje as entrevistas são online, óbvio. A pessoa responde de casa e tal, e muitas perguntas abertas tem o erro, né, de digitação, enfim. E aí, até hoje em dia a crítica, né, acaba sendo mais acelerada. Sim, exato. E aí fica mais refinado, eu acho, né? E aí a gente estava lá com um dado tratado, mas ainda bruto, mas estruturado, de certa forma. A gente ia ali, né, de acordo com aquela pesquisa, objetivo. E aí a gente ia para a tabulação de fato, usando o SPSS, né? A gente fazia a leitura do dado no SPSS. Organizava tudo. E aí dá-lhe tabela, né? Tabela. A gente na época nem tinha macro, mas a gente levava as tabelas pro Word, arrumava elas meio que uma a uma, depois levava pro PowerPoint. Porque tinha tudo um padrão, as tabelas eram todas padronizadas. Padronizada, então, exatamente. você não podia fazer uma tabela tipo que a gente. Imagina, pensa que era uma empresa que tinha várias equipes, mas era da mesma empresa. Então todas as equipes tinham que fazer a mesma tabela, a mesma fonte, o mesmo vários tamanho. Treinamentos, né, para padronizar tudo. Nossa. E aí, PowerPoint, gráficos, 1000. Né, às vezes até apresentações muito grandes e provavelmente o cliente nem usava aquilo tudo, né? Enfim, mas tinha que rodar tudo, tinha que ter tudo. Lá, né? Vez ou outra a gente fazia alguma modelagem, mas nessa fase inicial mesmo, né, que a gente processava muito dado, a gente não tinha ainda uma modelagem mais refinada. Isso lá nos primórdios, né? No começo a gente era mais processamento de dados nessa época. E a gente tinha que entregar o dado limpo muitas vezes, né? Mandar para o cliente. E aí foi legal porque teve uma transformação dentro, né? Eu fiquei 21 anos, né, trabalhando na Estaticista em Ipsos, né, que foi o instituto que comprou. E aí eu vi uma grande mudança, porque passou uma época que a gente não fazia mais esse tratamento de dados, era uma outra área específica, e aí a gente começava já a receber o arquivo de dados limpo em SPSS, muitas vezes ou em Excel. E aí sim a gente começou a fazer umas análises mais legais, de previsão, modelos para posicionamento de marca, de imagem, cálculo de peso de atributos, né? Enfim. E aí rodar segmentação também, aí elasticidade a preço, né? Que a gente também tinha um modelo. Então acho que essa foi a grande transformação. E aí hoje, falando até um pouquinho de hoje,
A gente até hoje no trabalho até que eu faço pesquisa de mercado, né? Eu não estou mais nessa parte de trabalhar com os dados. Eu sou agora a pessoa que recebe, eu estou do lado de lá, né? Uma outra perspectiva. Do lado negro da força. Exatamente. Eu recebo já as pesquisas prontas e muitas em PowerPoint ainda, mas acho que o grande barato hoje é você fazer um dashboard, né, com os resultados, focado com aquilo que o cliente precisa realmente saber e que aquilo gere diretamente uma ação, né, que você possa fazer uma recomendação pro cliente. E o grande bacana, né, que eu acho que você deve fazer bacana, né, demais, né, é a tomada de decisão. Sim, exatamente. Pegar o dado, né, e tomar uma ação em cima daquilo. Que às vezes as pessoas, né, volto a falar um ponto aqui, né, que às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho que gerar um resultado, fazer o techniquez aqui, o mais bonito de todos. Mas tem que pensar o que aquele dado vai gerar lá na frente, né? O que na verdade, vou ver aqui um gráfico e vou tomar uma ação, porque na verdade eu estou vendo que teve uma mudança de comportamento aqui, de acordo com a informação que eu estou eu trabalho muito com o perfil de consumidor, né? O que o consumidor... Ótimo. O que ele está... Não só a parte demográfica, né? Saber se é mais focado nos mais jovens ou nos mais velhos, ou uma certa região, enfim. Ele é o perfil, né, deles, Não né? só perfil, mas assim, o que ele está buscando, quais são as necessidades dele, quais são as maiores insatisfações, que isso é... E sempre de olho na concorrência também, Isso né? aí, Que a gente analisar tem que ver... Um olho lá e um olho cá, né? E aí, o legal é que eu tenho uma interação com outras áreas, né, dentro da montadora, e aí as áreas às vezes pedem informações e a gente faz a interação com... Troca, né, com as outras áreas também é importante, né? Ou seja, que a gente vem colocando muito isso aqui também em alguns podcasts, algumas lives, né, que a gente fala que também que uma das coisas que a gente está vendo que está crescendo cada vez mais é comunicação. Ou seja, a gente tem que ter cada vez mais essa comunicação, tanto interna entre áreas, né, e não somente negócio TI, mas também entre negócios também, né, até jurídico, suprimento, né, logística e tudo mais, né, RH, ou seja, a gente deve tocar aqui no assunto do RH também, e também, na verdade, analisar também, às vezes, a concorrência, às vezes até fazer bens também com as concorrentes, né? Entender realmente, fazer uma troca ali de conhecimento entre empresas também, né? É isso aí que cada vez mais o mercado tá pensando dessa forma. E eu tenho muita interação com o time de compliance também, né? Porque acaba que a gente tem que passar por todo um processo, né? Porque a gente trabalha com dados de cliente, então tem dados sensíveis, a gente não pode divulgar. Então, essa experiência, isso aí, legal, tá vendo? Tem o compliance. Isso é importantíssimo, pessoal. Isso eu acho que é um dos pontos aí que cada vez vai ser em alta. Que é justamente o compliance, que é a responsabilidade, que é a governança, a ética, é você ter treinamentos, né? A gente faz treinamentos. É, isso aí, isso daí vai ser um dos pontos aí. Mas fala aí, Marcinho, agora. O que você pensa aí dessa transição aí do túnel do tempo aí? Fala um pouquinho de você aí. Dá um briefing rápido aí pra gente. Rapaz, é muito nessa linha que a Roberta falou, é tão grande as mudanças, né? A gente... pensando aqui o que a gente fazia antes manualmente, hoje em dia você não faz mais, simplesmente certas atividades já saem prontas, né? A partir do momento que você tem uns dados estruturados que estão alimentando um Power BI da vida em tempo real, você já tira, você deixa de perder tempo fazendo coisas manuais, braçais e que leva tempos, né, e margens de erros altíssimos, para você estar focado no que é mais importante para a empresa, que é a análise das informações e tomada de decisão rápida. Estratégia para quê? Para você aumentar a sua margem de lucro da empresa, para você diminuir custo, para você, enfim... Então, essa evolução dos dados e de tecnologia como um todo ajuda muito os executivos, principalmente, para estar mais junto das tomadas de decisão e mais assertivas e mais rápidas, né? Não, show de bola. Uma coisa que eu sempre vinha falando, né, desde lá do meu início lá na TIM e tal e tudo mais, né, em 2005, 2010, que era justamente isso daí, né, que eu vinha muito com essa doutrina internamente, né, cara? Gente, a gente precisa reduzir o operacional e aumentar o analítico. Isso. A minha fala sempre foi essa, que é aquela visão que a gente veio falando aqui. Hoje em dia, né, é a galera de cima, né, pedindo. Antigamente era a gente de baixo falando, cara, a gente tem que reduzir
esse operacional, vamos automatizar um pouco mais para poder a gente questionar mais o dado, né? Sim. Era muito esse meu mantra aí. Ter mais tempo para isso, né? Que podia melhorar o tempo. Era muito esse meu mantra. Lá em 2005, 2010, 2015, aí eu acho que alguém falou aí, né? A gente falou, pô, 2015 começou a vir, né? Aí começou a vir a crescente aí do machine learning, aí depois também veio a pandemia também, que eu acho que teve, né, uma situação ruim, mas só que, cara, para a parte de dados acabou, na verdade, acelerando muito, né? Ou seja, teve um momento aí meio atípico aí pra galera de dados, né? Putz, né? Teve momentos aí que eu falei, gente, parecia que eu parecia um polvo, né? Na pandemia ali, né? Eu falo, não, meu quarto do meu filho, né? O mais novo, né? Que eu ficava trabalhando no quarto dele, né? Eu começava a escrever nas paredes. Eu falei, gente, eu tinha que me organizar, que era muita informação. E aí, com isso, o que acontecia? Fazia com que a gente também aprendia também, né, um pouco mais conforme a agilidade que estava acontecendo. E aí vinha o quê? Vinha a questão dos armazenamentos de cloud, né? Eu acho que a pandemia também acelerou muito essa questão aí, na questão da AWS, que eu acho que você também chegou a colocar, a gente chegou a bater esse papo aqui também, né? Do armazenamento da AWS, da Google, da Azure, ou seja, todas as empresas começaram a ver, né, que realmente eu tenho que olhar os dados e tenho que agilizar mais os meus processos. Não adianta eu deixar tudo armazenado de qualquer forma internamente. Vou fazer um negócio mais organizado dentro das clouds, que é mais barato, né? Na verdade, valia a pena financeiramente e também agilizava mais para poder fazer a transição dos dados, né? A transferência, né, de dados. E também vem a questão também de poder armazenar e responsabilidade, né? Porque, na verdade, também passava também a responsabilidade do armazenamento também para a cloud, né? A empresa de cloud. E aí, com isso, foi esse momento aí pós-pandemia que acabou acelerando e aí acabou, na verdade, tendo aí realmente essa evolução. E eu vejo até mais, eu acho que a gente está no momento agora, né, de IA generativa tal, e tudo mais, eu acho que por conta até dessa onda aí forte que acabou tendo, né, que acabou, na verdade, cara, que ninguém esperava, né, de ser tão rápido nesse negócio do chat GPT, de redes neurais. A gente sempre ouvia falar, né, de redes neurais lá eu acho que desde a década de 90, os demônios, né? Sempre falava assim de redes neurais, e de repente agora ela veio, aí por isso que eu acho que a pandemia acabou empurrando tanto essa tecnologia. Acelerou, né? Deu uma acelerada. Que acabou acelerando essa questão do chat GPT. E aí a generativa veio aí pra ficar, né? Eu acho que todo mundo fala, não funciona, tem alucinação e tudo mais, mas cara, se a gente olhar o quanto ela erra, quanto benefício ela está gerando, gente, tem coisas que ela fala que eu não tinha pensado dessa forma, tá? Para eu pensar isso daí. Mas para mim, acho que o grande barato, assim, o principal para mim da inteligência artificial é a automação. É você poder automatizar os processos, né? Isso é que eu acho que é o grande barato, porque a IA ela não substitui um profissional de dados, por exemplo. Né? Eu acho que você tem que saber o que você está buscando, saber o que você vai usar aquilo ali, né? Como é que você vai traduzir aquele dado em informação. Isso aí, eu já estou passando para o próximo bloco nosso. Sim. Vamos lá, já também me empolguei. Mas então, tranquilo. Então, gente, vou finalizar aqui o nosso terceiro bloco, vou passar aqui para o nosso último bloco, gente. Eu sei que a galera está gostando aqui do nosso bate-papo, né? Está sendo bastante rico aí, né? A gente está trazendo bastante informações aqui. Cara, a gente contou com informações aqui, a beça aqui da nossa... A gente batia pedra, gente. Vocês não têm ideia. Era tabulação, era... Como é que é no teclado? Tec, pra poder... Era tec. A gente era um craque, né? Fazia o barulho. O Márcio fazia muito isso. Ficava atrás de mim. Tec. Decode, né? Pra fazer recodificação de variáveis. Aí um bloco de crítica e copiar e colar. E tudo no DOS, né? Eu cheguei a ser uma época e eu fiquei debaixo da Roberta. E era ali, ó. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, e tudo mais. Eu aprendi muito com essa pressão aí. Foi muito bom. Mas a gente fez uma parceria também. Não, com certeza. Voou lá com o projeto. A gente mandou bem pra caramba. Mas vamos lá, então, gente. Vamos partir aqui pro nosso último bloco. Então, nosso último bloco, normalmente a gente fecha, né? Pensando um pouquinho mais aí no futuro, né? O que vai ser desse futuro de dados, né? A gente até já fez um esquentazinho aqui, né? Falando um pouquinho aí da IA generativa, como é que vai ser e tal, tudo mais. Mas assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, da seguinte forma, né? A IA generativa está aí, né? A gente está vendo aí que tem algumas automações que estão sendo feitas, né?
Mas e aí? Vocês acham que isso daí vai ficar? Não vai vingar? O que vocês veem aí? Fala aí, Beto. Você já estava falando, vou dar só meio que uma introdução para você falar. Um pouco mais breve para deixar o Marcinho falar. Eu acho que vai continuar assim, acho que vai ser cada vez mais presente, né? E eu acho que falando de estratégia de dados, eu acho que ela tem que ser sempre contínua, né? Então tem que ser uma análise contínua. Coleta de dados tem que ser inteligente, né? Você tem que pensar, eu estou coletando o quê, para quem vai usar essa informação, o perfil adequado, né? Não adianta também você fazer coleta de dados de diferentes informações e não saber, né, linkar as coisas e aí ter uma história para contar, né? Que é o storytelling, que eu acho que é um grande desafio, inclusive meu, pessoal, né? A gente que veio dessa área que ficava muito ali na base de dados e tal, você saber contar a história, né? Especialmente se você tem um cliente-chave, você apresentar o objetivo para ele é super importante. Eu acho que é isso. Bacana, show de bola essa visão do storytelling. Também concordo no gênero e no número grau. A gente tem que realmente, como às vezes eu falo pro pessoal, né? Eu falo, gente, calma, conta a historinha. Fala da onde vem o dado, o que é o dado, e aí a gente começa a pensar aqui no resultado. Porque às vezes as pessoas já querem pensar já no resultado, no final, e peraí. Como é que chegou ali? Por que chegou ali? Às vezes a gente acaba sendo convencido de algo, né? E não sabe, na verdade, o que está acontecendo ali por trás. Por isso que às vezes eu gosto de voltar também um pouquinho no túnel do tempo, num tempinho ali, olhar, peraí, não, saiu daqui, fez isso, fez aquilo, agora eu estou entendendo por que você chegou nesse resultado aí. Ou seja, é isso daí que eu acho que é legal também a gente ter. Ou seja, ter essa coerência com os dados. Acaba tendo clareza, né? A responsabilidade. Que aí eu vou passar aí, ó, a responsabilidade. Aí eu vou passar aí, Marcinho. Eu queria ouvir agora, cara, um pouquinho aí desse futuro aí. O que você acha aí desse momento aí de responsabilidade de dados, de ética, de governança? Fala um pouquinho aí, o que você vê? Você acha que vai crescer, vai diminuir? Ou já existe, já vai ser constante? Fala aí. Eu acho assim, as coisas estão evoluindo numa velocidade tão grande que a impressão que eu tenho é que a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? E não tem outro jeito. E eu acho que a pós-pandemia isso acelerou ainda mais. Eu acho que, junto com esse uso massivo de dados que a gente está tendo com a IA e tudo mais, vem junto a necessidade dos profissionais ter a preocupação com a ética dos dados, né? Porque eu acho que tem que ter um equilíbrio, uma responsabilidade com isso, né? Porque é muita informação sensível, né? Eu acho que tem que ter uma transparência no uso desses dados. Eu acho que tem que ter uma clareza na explicação do que a IA está fazendo, né? Porque um breve exemplo, né? Imagina você precisa de um crédito num banco para comprar uma casa e o banco nega. Eu acho que o banco tem que estar preparado para explicar se tem uma IA por trás tomando essa decisão. Eu acho que é a responsabilidade do banco, né, de ter isso muito bem documentado, isso muito bem claro, né? Além, obviamente, da proteção dos dados, que né, os dados são... A lei também, né? Que aí cada exatamente. Vez mais forte também, a LGPD que a gente mencionou. Tem que estar em conformidade. Tem a questão também de esses ataques cibernéticos. Eu acho que a segurança, a segurança das informações dentro de cada empresa tem que ser uma coisa, um pilar muito forte dentro da empresa, porque a gente sabe que não é uma coisa barata, né, para as empresas de tecnologia, você investir em segurança cibernética e tudo mais. E ao mesmo tempo está crescendo, né? Ou seja, é uma profissão aí que a gente vê, né? Que eu vejo aí que também está em crescimento. Exato. Que é o pessoal de segurança de dados. Enfim, eu acho que o cerne eu acho que essa questão da ética com os dados, né? Que eu acho que até quando a gente se forma, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas o nosso juramento, a gente já falava isso, né? Não vou me lembrar exatamente das palavras, mas a gente jurava ética com os dados, né? E é isso.
O que eu penso sobre essa evolução, essa velocidade, tem que ter essas preocupações, né? Porque uma empresa que trabalha com IA, acho que tentando falar uma linguagem mais geral, né? Se tem uma empresa com valores deturpados e com os dados que não tem uma diversidade nos dados, um tratamento correto dos dados, vai gerar resultado preconceituosos, duvidosos, tendenciosos. Então, assim, perdão da palavra, né? Tu tem o merdin, merdout. É isso. Garbage in, garbage out. IA é isso. IA é o que você alimenta o seu agente, é o que vai sair lá na ponta. Cuidado com a entrada, né? Ou seja, ter muita responsabilidade com a entrada dos dados. Exato. E ter muito cuidado também com o que vai ser passado, né? Para o cliente final, né? Para o usuário final, né? Poder, na verdade, não passar algo. E isso para a empresa, se a empresa não tiver cuidado, principalmente a liderança, isso gera multas, dependendo do tamanho da empresa, fecha a empresa. É bizarro, né? A multa do LGPD são altíssimas, quebra qualquer empresa, né? Então, e tem que ser dessa maneira mesmo, porque é um tema muito sensível. É bastante severo. Tá na casa de milhões aí. Exato. Multas diárias. Excelente. Não, excelente. Eu acho que a gente pegou aqui um gancho aqui, vou dar um recap aqui rápido aqui, né, de tudo que a gente falou aqui. Eu cheguei a fazer algumas anotações, né? A gente falou muito aqui na visão aqui de ética, né, de segurança, né? Ou seja, o futuro aí vai ser muito visto dessa forma, na questão de ter responsabilidade, né, com os dados de pessoa, o PI, né, informação pessoal, né? Ou seja, ter cada vez mais cuidado com esses dados de informação pessoal, né? Para poder, de repente, não ferir, né, uma pessoa, né, conforme o que for apresentado, né? E também a gente falou um pouco mais aí referente ao tratamento dos dados, né? Que a gente falou aí, cara, que o tratamento sempre vai existir, né? Eu acho que nunca vai ser inexistente. Mas, na verdade, claro, vai ser muito mais agilizado. Mas, na verdade, você vai ter que entender esse tratamento para poder, na verdade, você conseguir controlar e ter esse storytelling, né? Você saber realmente de onde veio, como é que foi tratado, para saber qual foi o resultado que foi feito, né? Ou seja, gente, viram que aqui é chuva de informações, gente. Até veio aqui na minha cabeça, eu ia falar, acabei esquecendo, mas a gente, com as redes sociais hoje, a gente consegue captar, né, o que as pessoas falam, né, nas redes sociais, de qualquer coisa, pode ser de uma marca, né, de algum produto, né, do seu cliente, e aí você consegue ver, né, a IA ajuda a separar o que é um sentimento negativo, né, que é a análise de sentimento, né, o que está sendo falado positivamente da sua marca, o que está sendo falado negativamente ou não. Então, assim, aí esse dado é até mais tranquilo porque não passa, né, você não tem dado pessoal, mas é uma análise muito rica e não deixa de ter um tratamento, né, porque a pessoa digita, tem erro, você tem que interpretar o que é aquilo, se é positivo, se não é. Então é muito legal. Tem que parte da responsabilidade, principalmente das lideranças, né, tá sempre com o seu time capacitado para acompanhar essa evolução, né? Com treinamentos, para manter a equipe sempre atualizada e preparada para inovar, né? Porque é isso, né? A velocidade da luz, né? As coisas vão... legal essa visão do treinamento, né? Pegando esse gancho aí. Eu tô vendo, já tem umas 3 ou 4 empresas já, que eu já vi que durante o ano de 2024 e 2025, na verdade, está sendo visto de acordo com a IA generativa, né? Está fazendo um treinamento meio que como se fosse uma empresa inteira, data driven, né? Conforme a gente veio falando, né? Fazendo com que todo mundo entenda o que é o dado, tal e tudo mais. Mas aí eu cheguei a olhar, tá, alguns treinamentos, né, de algumas empresas, né, e é muito engraçado, né, que eles já estão no nível, né, que fala realmente aí de dado estruturado, dado não estruturado, de modelo supervisionado, o que é modelo não supervisionado. Aí eu falei, gente, todo mundo, isso não é somente a galera de TI, não. Ou seja, todo mundo, galera de suprimento, galera de RH, galera de jurídico, todo mundo está fazendo aquele treinamento.
Ou seja, está todo mundo sendo capacitado para poder entender, pelo menos, não a estatística, né? Não milimetricamente, mas pelo menos ali, não superficialmente agora, já está descendo já mais o nível de conhecimento para todo mundo. Para todo mundo entender realmente a essência daquele resultado. Das leis, né? Das conformidades, para saber se está fazendo as coisas certas. Né? Acho que tudo que envolve dados, não só a parte de baixo nível que a gente fala, né? De TI, de programação, mas, né? Até porque depende do nível da liderança, o cara entende pouco de tecnologia, né? Assim, de linguagem, etc. Mas o mundo agora não tem pra onde fugir. E aí vem o ponto, né? A alucinação, né? Que aí vem a questão, todo mundo fala, o que é alucinação? Aí tá todo mundo explicando, né? Realmente, o que tá por trás, os modelos e tal, para gerar essa alucinação. É a supervisão, é o retreinamento, o acompanhamento. Não adianta você fazer um modelo e não ter acompanhamento do modelo. Que o modelo, por mais simples que seja, uma regressão logística que seja, se muda o perfil do seu consumidor, aquele modelo joga fora e faz outro. Então, assim... É o dado de entrada e dado de saída. Né? Exatamente. Se o dado de entrada mudar, vai mudar o teu modelo. Então, imagina, né, você escalando isso para uma IA que está conectada com o planeta, com as informações, né? Então tem que ter uma supervisão muito ativa, né? Planeta, né? Gostei da palavra aí, planeta, né? Ou seja, cara, antigamente a gente não pensava tanto, né? Planeta, né? A gente lá em década de 90, a gente não tinha essa visão tão global, né? Hoje em dia, os dados que a gente está trafegando aí, cara, dá de qualquer lugar, qualquer língua, né? A gente já está conseguindo fazer tradução simultânea, quase. Dentro do LinkedIn, né? Pô, tô com preguiça de ler inglês. Traduz. É um negócio fácil. Hoje, se a gente pensar isso daí na década de 90, cara, a gente pegava o dicionário, né? Pra catar a palavrinha. Aí, mais uma pedra, gente, pra passar aí pra vocês aí, o que a gente passou, rapaz. A gente pegava lá, era dicionário, analisar, entender. E olha agora, e outra coisa também, a gente ia pra biblioteca, né? Exatamente. A gente teve essa jornadinha aí também. Não, né? Quando começaram as reuniões, né, que você tinha que falar com uma pessoa de outro estado, até de outro país, ainda era no telefone. Hoje em dia, né, você faz ali o call, né, o famoso call, né? O call e bota todo mundo, né? Todo mundo, você fala com todo mundo. O rostinho de cada um, sabe o que é. Sabe as expressões de cada um, né? É mais fácil até de ter uma comunicação mais fluida, né? Não, e a ata já sai toda pronta, né? Sim, você não, grava já sai. A reunião, já sai. Já grava, né? Às vezes até por voz, já grava ali e já manda. Já dá um a resumo minuta da reunião. Fantástico. Sensacional, gente. Tá vendo como é que tá a aceleração disso, né, gente? Meu Deus do céu. Tá muito rápido isso tudo. É isso, gente. Eu acho que a gente passou aqui uma visão geral aqui do nosso futuro, dos dados que a gente está vendo. Vocês têm mais algum ponto aí que querem colocar aí, de futuros dados que vocês veem? Vamos fechar aqui então, hein? Então, assim, vou concluir então esse nosso bloco aqui, voltado aqui ao nosso futuro de dados. E com isso, gente, a gente chegou aí no nosso último bloco. Eu queria, na verdade, reforçar com vocês, dá um joinha lá nesse vídeo, olhem lá os outros vídeos também que a gente colocou, não esqueçam desse joinha. Esse joinha é importante aí para poder, na verdade, divulgar, na verdade, em outros canais e tudo mais. Ou seja, é importante aí para o nosso canal e importante também para a comunidade, ou seja, para a comunidade inteira de dados ter mais acesso às informações. Essa daí que é a ideia que a gente está. E aquilo que a gente falou, a gente está aí com cursos, tanto da parte de ciência de dados, né, da parte aí de machine learning, como das ferramentas, como também da parte de gestão. A gente está aí com governança de dados, a gente falou muito aqui de governança, né? Onde a gente tem aí um curso voltado aí à parte de governança de dados, um curso também voltado aí à parte de gestão de processos também, ou seja, entendimento aí do início, meio e fim. A gente falou muito aqui também no nosso bate-papo, né? Que a gente tem que entender o dado de origem, né? Por onde que ele transita, qual o tratamento que é feito, qual o resultado que tem que ser gerado. Isso daí é o mapeamento de processos aí que vai ajudar aí cada vez mais junto com a tua organização. E também a gente também tem curso de gestão de projetos, né? Que aí gestão de projetos está na nossa veia, né? É conduzir realmente ali as atividades, as entregas, né, que a gente tem que fazer, porque aí todo mundo aí de dados, cara, tá na veia aí, é o que a gente tem que tocar aí, o bumbo aí, para a gente poder gerar um resultado mais positivo para a empresa. E também estamos com curso de liderança, também voltado aí nessa parte também, para poder ter um maior engajamento junto com a equipe, né, fazendo com que a equipe se envolva mais com esses dados, né, com a estratégia, né, para fazer com que
se responsabilize com as metas. A gente falou aqui, né, que as pessoas têm que estar responsabilizadas com as metas, né, para serem entregues, e a liderança tem que criar esse ambiente, né, fazendo com que flua o entendimento dos dados, das informações, versus também o engajamento também do profissional. E é isso daí também que a gente também está trazendo também junto com vocês. Então, pessoal, cara, a gente está aqui no nosso ambiente informal, a gente está aqui no Boteco Colinda, gente. Estamos aqui na nossa confraternização, estamos aqui, ó, finalizando aqui o nosso podcast, tá? Estamos aqui, então, aí nesse momento aqui, o que eu quero? Eu quero, na verdade, agradecer demais. Eu quero agradecer demais vocês dois. Brigadaço, Roberta. Brigadaço, Marta. A gente que agradece. Eu acho que, cara, foi sensacional esse nosso bate-papo. Eu acho que a gente falou aí de ponta a ponta, falamos lá da nossa... resenhamos um pouco aí do passado lá da estatística, 2000 bolinhas, a gente novinho lá, a gente batia cada pedra, cada responsabilidade. Legal colocar isso, ou seja, a gente era novo, mas a gente tinha muita responsabilidade. Muita disciplina, né? Disciplina, organização. Cara, que visão que eu tive, que insight que eu tive aqui agora. E eu acho que é isso daí que eu acho que é legal deixar também para o pessoal aqui mais jovem. Né? Que, ou seja, quando você entra dentro da empresa, tu tem que se responsabilizar com as suas atividades. Tu tem que ter compromisso com a tua entrega. Que eu acho que isso daí que a gente tinha muito. A gente tinha muita responsabilidade com aquilo que a gente entregava. E a gente conseguia fazer com que as atividades dessem resultado e a gente até ficava satisfeito, né? A gente de gerar uma apresentação bacana, né, para o cliente e tudo mais. A gente analisava, né, os dados, né, para saber, na verdade, como é que estava, né, a aceitação no mercado ali do cliente e tal. Oh, meu, bateu vários percentuais aqui na minha cabeça. Diferentes clientes, aqui, diferentes categorias, segmentos de mercado. Muito bom, muito rico, muito rico. Muito bom, muito bom. Então, galerinha que tá entrando no mercado aí agora, responsabilidade, eu acho que essa que é a palavra. É, na verdade, ter maior engajamento, né? Pense nisso. Querer, na verdade, gerar um melhor resultado para dentro daquela tua entrega, né? Eu acho que é isso daí que eu acho que é um recadinho que eu queria deixar aqui também. Então, com isso, gente, agradeço demais. Valeu mesmo. Posso dar um conselho para quem está começando também? Fica aí. Primeiro, usar a IA com inteligência, né? com parcimônia, digamos assim. Estudar programação, estudar estatística, eu acho que é importante, porque nem todos os cursos têm a parte de estatística, eu acho que é importante. E ter boas práticas aí, aprender a ter boas práticas de análise e storytelling. Eu acho que isso é o... Storytelling, tá vendo, gente? Ó, mais uma força, ó, reforço aqui que a Roberta colocou, hein? Storytelling. Isso aí, muito bom. Eu só complementaria o que a Roberta falou, excelente, né? Eu acho que um bom estatístico tem que ser um cara curioso. Acho que é, obviamente, apaixonado por dados, né? Isso aí se a pessoa mantiver a sua curiosidade, a sua gana por aprender, não é criticar que eu quero pensar, você não se conformar com certas situações, você sempre insistir né? Você não ter preconceito com os dados, porque os dados eles vão te revelar o que for preciso. Você não tem que eliminar dados baseado em achismos, né? Eu acho que esses pontos de curiosidade, colaboração e ética, eu acho que é o conselho que eu dou para quem está começando, que vai ter uma carreira aí na área de dados, cientista de dados, brilhante. Bacana, legal. Vocês ouviram o que eles falaram, né? Ou seja, treinamento, ou seja, seja inquieto. Ou seja, procure, na verdade, se especializar, procure novos conhecimentos, né? Ou seja, procure, na verdade, se criticar, né? Ou seja, ter maior entendimento do teu poder e ver, caramba, eu quero, na verdade, aprender tal coisa. E aquilo que a gente vem falando também aqui é o seguinte, né? Às vezes, né, a gente tem, né, que a gente fala do unicórnio, né? Lembra? Né? O unicórnio era o cara que fazia tudo e tudo mais, e a gente está vendo que não existe, né? Não tem bem aquele cara que saiba fazer tudo.
Na verdade, a pessoa vai ter a tua vertical, não, eu sou ali o cara da parte de programação, eu sou o cara ali da parte de estatística, eu sou o cara da parte de engenharia de dados, eu sou o cara da parte de gestão, mas é importante saber um pouco de tudo, né? Eu acho que é isso daí que a gente tem que Você pode ser especializado mais numa coisa, mas você tem que saber. Tem que saber, tem que estar ali por dentro, tem que estar podendo trocar. O cara que está aqui de estatística, de modelagem, tem que estar olhando para o cara de engenharia ali e falando, pô, pera aí, tu fez dessa forma, será que está correto? Aquela base ela mesma, você tem que estar todo mundo antenado ali com o mesmo conhecimento. Claro, vai ter teu pilar ali, o que você quer, o teu foco, mas é importante saber um pouco de tudo. Por isso que a gente vem aqui trazendo. Tipo, olhe o teu foco, mas não esqueçam das outras verticais, que é importante também ter conhecimento das outras verticais. Por exemplo, um dos pontos que a gente vem falando aqui também é o seguinte, né, tem um profissional, né, que tá, não, eu quero ser especialista, né? Eu não quero gestão. Beleza, o cara não quer gestão, mas é importante o cara entender gestão de projeto. É importante saber, na verdade, como é que é a cadência de gestão de projeto, para ele entender como é que o gerente trabalha, como é que está na cabeça dele também. É isso que também a gente vem trazendo aqui também. Por isso que é bom saber um pouco, não somente do que está abaixo, né, da ferramenta, não. Eu sou o cara de estatística, né, eu tenho que saber mais do Power BI e tudo mais. Mas, cara, tem que saber também olhar o acima também. Porque, de repente, pode aparecer uma oportunidade e, de repente, fazer um crescimento profissional, entendeu? É isso que a gente vem trazendo aqui também, para poder, na verdade, as pessoas também terem um crescimento. Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou conseguir, mas gente, mas procura, né? Se critica, né? Se questiona, né? Se questiona, conversa com você mesmo, né? Vê, na verdade, pô, não, eu sou isso, mas eu acho que dá para eu aprender isso daqui, para aprender um algo a mais, que de repente pode aparecer uma oportunidade. Acho que é um pouco isso daqui que a gente vem trazendo. Beleza, gente? Então, pessoal, eu vou encerrar então. A gente fechou aqui com as nossas últimas frases, né, que a gente estava aqui para poder, na verdade, a gente fechar. E aí, com isso, agradecer mais uma vez, gente. Eu acho que tem que, cara, acontecer demais aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez, valeu mesmo. Obrigadaço, obrigado. Agradeço. Obrigado. Putz, a presença de vocês está sendo rica demais aí. E eu tenho certeza que quem era para estar aqui também com a gente, né, que não pôde participar, o Flavitio, tenho certeza que o Flavitio vai olhar aí esse vídeo aí e falar, eu podia. Fez falta, Flavitio, fez falta. Beleza, então, pessoal. Então é isso, gente. Ó, brigadaço vocês aí que estão assistindo a gente até agora. Valeu demais. Foi demais essa presença. Vocês viram aqui que foi um bate-papo hiper rico, vários insights. E é isso aí que a gente quer levar para vocês. Muito conhecimento, tá bom? E olhem lá nossos cursos, que eu tenho certeza que vai ter algo muito importante para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.